E fala que assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. A compaixão que Deus tem por aqueles que o temem também é diferenciada. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Mesmo aqueles que o temem não passam de pó. Ele conhece as nossas limitações, o nosso cansaço físico. Ele conhece que às vezes o nosso corpo não aguenta. Ele conhece que às vezes a gente passa mal. Ele conhece que às vezes a nossa pressão baixa. Ele conhece que às vezes a gente tem vontade de só ficar chorando. Que às vezes a gente tem vontade de chutar o balde, largar tudo. Ele conhece tudo isso. Ele sabe da nossa estrutura limitada e frágil. E Ele se compadece de nós. É misericórdia. Ele sabe que os nossos dias aqui na terra são como a relva e como a flor do campo, que um dia floresce e soprando o vento e desaparece. Quem lembra daquela plantinha dente de leão? Branquinha, que você quando sopra, faz assim, ela vai ao vento. Assim é a nossa vida. Os 80 anos, 90 anos que a gente vive aqui são como esse dente de leão que é soprado e se vai. E Ele sabe disso, por isso Ele tem misericórdia de nós. Fala que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Por isso Ele prometeu a eternidade para a gente, para aquele que crê. O homem é eterno. Já falei isso, a Bíblia mostra isso. E por isso que Ele promete, aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo, nessa vida aqui, vai viver debaixo da misericórdia e do amor de Deus por toda a eternidade. Fala que aqueles que guardam a aliança, o compromisso de Deus, Deus vai cumprir todas as suas promessas e todos os seus preceitos. Isso é misericórdia. Êxodo 34, de 1 a 17. Pode ler. Então Yahvé solicita a Moisés: corta 2 placas de pedra, semelhantes às primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã. Ao romper da aurora subirás ao monte Sinai, e lá me aguardarás no alto do monte. Ninguém poderá te acompanhar nessa jornada, nem poderá alguém ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e bois poderão pastar diante da montanha. Em seguida, Moisés cortou 2 placas de pedra, como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como Yahvé lhe havia orientado. E levou nas mãos as 2 placas de pedra. Então, o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor paciente e fiel, que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Naquele mesmo instante, Moisés caiu de joelhos e curvou-se com seu rosto rente ao chão e adorou a Deus. Em seguida suplicou: Yahvé, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes conosco, ainda que esse povo seja teimoso e insubmisso. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Até o 17? Isso. Então disse Yahvé, o Senhor: eis que estabeleço uma aliança contigo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo esse povo no meio da qual estás, verás a obra de Yahvé. Porque obra tremenda é a que eu farei contigo. Fica, pois, atento para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno.
Expulsarei diante de ti os amorreus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não seja uma cilada. Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E escolhas esposas para teus filhos dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem segundo os seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Não farás para ti deuses de metal fundido. Bom, o que fala aqui nesse texto? Deixa eu situar vocês em relação ao que aconteceu aqui. Moisés, lá em Êxodo, que eu não vou ler, em Êxodo 32, versículo 19, em Êxodo 32, ele recebeu as leis de Deus nas tábuas, lá no Monte Sinai. E desceu do monte. E quando ele desceu do monte, ele viu o povo adorando um bezerro de ouro. E ao invés dele só corrigir o povo, ele deu um ataque de pelanca. Ele pegou as duas tábuas e quebrou na perna. Pá! Quebrou as tábuas que Deus havia mandado escrever a lei. E aqui em Êxodo 34, o que a gente vê? A gente vê Deus falando para ele, pega de novo duas tábuas, sobe ao monte que eu vou dar a minha lei toda de novo e escreve nela. Olha que Deus paciente. Aí, primeiro, Moisés, todo mundo fala, Moisés, um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, né? Moisés, pois é, Moisés, amigo de Deus, deu ataque de pelanca. E quebrou as tábuas na perna. Deus podia falar, você deu ataque de pelanca, ficou aí todo nervosinho, quebrou as tábuas, pois eu vou escolher outro para escrever as leis nas tábuas, não vou querer mais você. Mas Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus paciente. Deus é aquele que ouve de alguém várias vezes falar que ele não existe, que ele não é real, mas ele vai lá e insiste e fala, vem que eu vou mostrar que eu sou real. E aí usa um, usa outro. Deus é aquele que olha para aquele que debocha dele, e ele olha com amor e dá várias chances até essa pessoa descobrir que Deus não é um Deus para ser debochado, mas sim para ser amado. Deus é o Deus, ele ama o ser humano. Deus ama profundamente o ser humano. Ele é um Deus misericordioso. Ele está com as mãos estendidas dizendo, vem que eu quero te dar chance de me conhecer. Vem que eu vou falar contigo. Vem que eu vou mostrar o meu amor. Vem que eu vou mostrar quem eu sou. E foi assim que ele fez com Moisés. Vou colocar nas palavras nossas. É como se Deus falasse, Moisés, você que ficou todo nervosinho. Eu não falei para você quebrar as tábuas e você quebrou. Tá bom, Moisés, eu entendo você. Mas eu vou dar uma segunda chance porque eu sou um Deus misericordioso. Vai, sobe o monte tudo de novo, porque lá eu vou dar as leis tudo de novo nas tábuas. Eu sou o Deus da segunda chance. Foi lá Moisés, subiu de novo no monte. E aí Deus deu de novo a lei a ele. E não só deu a lei, como se revelou a ele.
e deu instruções para que ele desse instruções ao povo, para que o povo não se tornasse idólatra, para que o povo, mesmo no meio de uma geração idólatra, de uma nação idólatra, eles não se tornassem idólatra, eles não fizessem aliança com esse povo idólatra, eles não pegassem os costumes desse povo idólatra. Então, Deus não só se revelou novamente a Moisés e deu novamente as leis a Moisés, como deu instruções para que o povo de Deus fosse um povo separado de toda prostituição e de toda idolatria. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Deus deu uma segunda chance a Moisés e uma segunda chance àquele povo. Deus podia falar: o povo fez um bezerro de ouro e adorou um bezerro de ouro. E o líder ficou nervosinho, quebrou as tábuas. Ah, vocês que se danem, eu vou procurar outro líder e outro povo. Mas Deus não fez isso. Deus olhou para aquele líder irritadinho que quebrou as tábuas e falou: vou te dar uma segunda chance. Deus olhou para aquele povo idólatra adorando um bezerro de ouro e falou: eu vou dar a vocês uma segunda chance. E não é isso que Deus faz conosco hoje? Um Deus de misericórdia. E por isso que nós podemos edificar as nossas vidas nele, na misericórdia dele. Um Deus misericordioso, um Deus zeloso, que pela sua misericórdia zela em edificar as nossas vidas.